Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui sobre a vontade de Deus, né? Uma breve reflexão sobre esse tema, né? Vontade de Deus. Cantamos a bondade de Deus, mas eu quero então refletir um pouquinho sobre esse tema e para falar sobre bondade de Deus, aí até confundi agora. Tá tão bonita a música, né? Fica na mente da gente. Para falar sobre a vontade de Deus, tem um texto clássico da Bíblia que é muito conhecido de vocês, que está lá em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Né? E nós vamos nos ater a isso, depois vocês podem manter a Bíblia aberta aí para acompanharem a exposição que vamos fazer dessa parte da palavra de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, enche-nos da tua graça, não seja nós a comunicar a tua palavra, mas seja, ó Deus, a instrumentação do teu Espírito Santo a nos ajudar a transmitir e, ó Deus, ao ouvirmos a palavra, possamos ser transformados pela tua graça. Em nome de Cristo. Amém. Para a gente saber a vontade de Deus, assim de bate-pronto, né? Já dizendo o que é realmente vontade de Deus, é importante, né? Se você quer saber a vontade de Deus, é de suma importância que você fortaleça a sua vida através da oração. Ter uma vida de oração é muito importante, e através do estudo da Bíblia, buscando aí orientação para si e buscando também, de alguma maneira, a confirmação através de pessoas sábias que conhecem profundamente a palavra de Deus. Então, a busca pela vontade de Deus, ela envolve também o quê? Reconhecer os princípios e os ensinamentos bíblicos, princípios esses que vão te orientar a você tomar as decisões e as ações no seu dia a dia. Então você tem que colocar na tua vida como um marco a palavra de Deus para ser orientado por ela, através dela você poder fazer boas escolhas para a tua jornada, para a tua caminhada. E é isso que eu quero tentar traduzir através deste texto nesta noite, né? A carta escrita pelo apóstolo Paulo, essa carta aos Romanos, é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É a grande expressão da fé evangélica inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Este livro, com certeza, é a carta mais volumosa que Paulo escreveu, né, e foi inserida no Novo Testamento. Essa carta ela tem sido, na verdade, tem provocado uma iluminação. Ela tem sido um farol, né, que tem iluminado a história da igreja ao longo dos tempos de turbulência. Então, essa carta é muito importante. E Paulo, ao escrever esta carta, ele trata da doutrina da salvação
e ele vai falar sobre a redenção de toda a humanidade. É o registro deste livro. Ele menciona no capítulo 1 o conteúdo do que a gente chama de evangelho, ou boa nova, ou graça perdoadora de Jesus, que morre na cruz do Calvário para salvar a humanidade. É claro, aqueles que creem, aqueles que assumem essa crença. Então, o que significa evangelho? Boa nova. E ele menciona ainda no capítulo 1 e 2 a necessidade dessa graça de Deus para curar a humanidade, curar os homens, porque os homens estão afastados de Deus, né? Estão debaixo da desaprovação divina. Não importa se os homens sejam judeus, japoneses, ingleses, brasileiros, não importa de onde sejam, ou até se sejam moralistas, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e estão fora da participação dessa magnífica glória de Deus. Mas Paulo ele vai abrir o capítulo 3 da carta aos Romanos, e ele vai revelar a todos nós que a porta da graça e do perdão de Deus, eles estão disponíveis para quem quer que seja. Quem quiser pode tomar posse da graça e do perdão de Deus. E ele vai retratar sobre a justificação, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, a justificação da fé no capítulo 3. Ele vai exemplificar essa doutrina no capítulo 4. Caiu um lenço aí. Mostra os frutos dessa doutrina no capítulo 5. E vai assim mostrar no capítulo 6 como esta justificação pela fé vai conduzir ao passo seguinte. A justificação pela fé nos conduz ao passo seguinte. Que passo é esse? A santificação. Eu quero que vocês sejam santos. E Deus vai começar a produzir nessa caminhada o que Ele quer. No capítulo 7, ele vai retratar os conflitos que você tem, mesmo depois da sua conversão. Mesmo depois de ter entregue a sua vida a Cristo, você passa por determinados conflitos. E no capítulo 8, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a grande obra do Espírito Santo de Deus, nos dando segurança para a nossa salvação. No capítulo 9, ele mostra o passado de Israel e Deus fazendo a sua escolha soberana. E como sempre ele fez, né, nas cartas escritas no Novo Testamento. Primeiro, ele é assim. Primeiro ele sempre dá uma doutrina nessa carta. Depois ele mostra como praticar essa doutrina. Primeiro ele ensina no que nós devemos crer, ou seja, o credo. Você precisa crer em Cristo Jesus. E depois ele vai incentivar a conduta. Você vai ter que ter uma caminhada de conduta pessoal. Isso vai transformar o teu caráter. E aqui nesse texto, eu vejo o apóstolo Paulo, ele está fazendo o quê? Ele está aplicando essa doutrina. No capítulo 12, ele vai nos ensinar a evidência que você foi salvo. A prova de que você é agora uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é filho de Deus a partir daquele momento. Antes só criatura, agora você é uma nova criatura chamado filho de Deus. Transformou de criatura para filho.
quando você recebeu a Cristo. A evidência clara de que você foi agora justificado por Deus na sua fé. É que isso aqui que eu estou dizendo para vocês, ela tem implicações, assim, reais, profundas nos relacionamentos. Se não, vejam, nesse capítulo 12 que nós lemos, os versículos 1 e 2, primeiro é que isso muda o seu relacionamento com o relacionamento com Deus. Depois, ainda no capítulo 12, os versículos de 3 a 8, vai mostrar como que isso muda o seu relacionamento com você mesmo. A sua vida interior, íntima, transforma, ou ela é transformada. O que acontece com você? Sabe o que acontece? A sua autoestima é resolvida. Depois do capítulo 12, os versículos 9 a 16, mostra como que a vida em Deus muda o seu relacionamento com as pessoas de mesma fé, com seus irmãos. Como que você precisa amar e tratar e conviver com essas pessoas. No capítulo 12, os versículos 17 a 21, vai mostrar como que deve ser o seu relacionamento com os seus inimigos. E no capítulo 13, ele vai mostrar como que a salvação muda a sua relação com as autoridades constituídas, os governantes. E nos capítulos 14, 15 e 16, ele vai mostrar como que a sua salvação implica e impacta o seu relacionamento com pessoas que pensam diferente de você. Importante isso. Pensam diferente de você, mas que pertencem à mesma igreja de Deus, em coisas que nós poderíamos dizer assim, secundárias. O que ele chama de crentes fracos e crentes fortes. Então, sobre estes dois versículos, agora a gente volta. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Prestem então atenção aqui. Sobre a questão de mudança na nossa relação com Deus. E aí o capítulo 2, ele começa, o capítulo 12, o versículo 1, começa assim: portanto, aquilo que Deus fez por você, Ele vai instruir você para se conectar agora com o que você vai fazer para Deus. Nós não estudamos doutrinas apenas para ter na nossa mente, ou para termos a nossa mente mais arejada e mais iluminada. Não. Nós estudamos doutrina, sabe para quê? Para que ao saber destas verdades, isso mude, isso possa transformar a nossa vida. É para isso. Então, ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando ele diz assim, pelas misericórdias de Deus, ele está o quê? Relembrando tudo quanto ele ensinou até aqui a respeito de salvação.
Isso é importante. Você e eu, assim, fomos alcançados por causa de uma coisa só: as misericórdias de Deus. Eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu estava sujo e Ele me lavou. Eu era escravo de alguma coisa deste mundo e Ele me libertou. Eu estava condenado e Ele me justificou. Eu estava morto e Ele me deu vida. Tudo isso é expressão da misericórdia de Deus por nós. Você e eu estamos aqui hoje, nesse tempo, ou você em qualquer lugar nos acompanhando, porque Deus é muito misericordioso conosco. Porque não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos mortos nos nossos próprios erros, nos nossos próprios delitos e nos nossos próprios pecados. Foi a misericórdia de Deus que nos trouxe nesta noite aqui. Às vezes você acha que vai a um lugar porque é tua vontade. Não. Foi Deus que colocou essa vontade no teu coração de estar aqui nesta noite. Crê assim? Eu creio. Eu só estou falando por vocês aqui porque Deus assim o permitiu. Se Ele não quisesse, negativo, não estaria aqui. Então, agora veja, em virtude disso, ele vai fazer alguns pedidos, o apóstolo Paulo, alguns rogos, né? E ele vai dizer no capítulo 12, o versículo 1, peço, pedido, né? Peço, ou rogo, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então vamos destacar aqui essas petições aqui desse texto. Primeiro, ofereçam. Eu peço que ofereçam. Ofereçam ou apresentem. Ele pede e ele roga que nós possamos apresentar o nosso corpo. Então vejam, quando a gente batiza uma criança, lembramos que a antiga aliança, o sinal da aliança era a circuncisão. E agora o sinal da nova aliança é o batismo. Né, no Novo Testamento. Lá na antiga aliança, o sacerdote, olha só, era representado, ou ele estava sempre representando o povo. Ele levava até o altar um cordeiro, e esse cordeiro era imolado. Esse cordeiro era oferecido no altar. Né? Agora, na nova aliança, não tem mais cordeiros, não tem mais animais a serem oferecidos. Por quê? O Cordeiro de Deus, perfeito, santo, foi imolado e se ofereceu de uma vez. E ele fazendo isso, ele foi limpando o altar dos animais mortos, porque não precisa mais. O último sacrifício já foi feito. Jesus na cruz do Calvário. E agora, é você que oferece o seu corpo no altar de Deus como sacrifício. Vou explicar. Paulo está aqui combatendo o que, eu diria assim, no pano de fundo cultural daquela época, que era o pensamento grego, né? O pensamento grego dizia que o corpo era um túmulo. O corpo era tipo uma prisão que as pessoas tinham. Era a pregação deles. E que isto leva hoje a muitos, né, até hoje, a pensamentos errados. Por exemplo, vocês já ouviram falar do ascetismo? O ascetismo
dizia assim que o corpo precisa ser flagelado, o corpo precisa ser batido, o corpo precisa ser mortificado, o corpo precisa ser castigado. Sabe por quê? Porque no pensamento ascetista, o corpo não importa, não presta para nada. O que vale é o espírito. Por isso que vai levar a um outro exemplo, né? Eu diria, a um outro extremo, para levar uma vida assim, sem regras, uma vida de licenciosidades e uma vida de pecados. Então, e aí Paulo vai dizer assim, não é aí, não é isso. O nosso corpo tem valor, sim. Tá? E esse corpo foi criado, e criado por quem? Por Deus. E aí, ele diz assim que Deus nos comprou com o sangue do seu Filho, Jesus. E esse corpo não é seu mais, quando você entrega a vida a Cristo. Esse corpo, a Bíblia chama que ele é morada do Espírito Santo. Esse corpo precisa ser agora colocado, sabe de que maneira? A serviço de Deus. Esse corpo precisa ser colocado a serviço de Deus como se fosse um sacrifício a Deus. Porém, aqui a gente fala, mas que tipo de sacrifício? E o versículo 1 diz, peço que ofereçam o seu corpo. Né? O termo oferecer, ou apresentar na língua grega, sabe o que significa? É a mesma palavra usada quando o sacerdote oferecia o sacrifício no holocausto, no altar, e quando ele oferecia, ele não podia tomar de volta. Ele não podia pegar aquele sacrifício de volta para ele. Então, é uma entrega de uma vez para sempre. Você não pode tirar de volta, não tem retorno. Não é aquilo que você entrega e toma de volta. É você colocar a sua vida de vez, por completo, definitivamente como um sacrifício a Deus. Agora, gravem isso. Não é um sacrifício morto. É um sacrifício vivo. Esse sacrifício também é santo. Né? Peço que ofereçam o seu corpo por sacrifício vivo a Deus. Né? Ou seja, aqui entra a parte forte. A sua vida, o seu corpo, precisa do quê? De santificação. É isso que ele está dizendo. Santidade. É preciso sair daquilo que é errado. É como que você pode ser um sacrifício vivo, santo e agradável, o seu corpo, né? É você não vendo aquilo que você não deve ver. É você não ouvindo aquilo que você não deve ouvir. É você não fazendo aquilo que você não deve fazer. E é você não indo aonde você não deve ir. Assim, em tempos passados, você oferecia o seu corpo às coisas erradas. Tá certo? E hoje você oferece o seu corpo em honra e santificação a Deus. É importante isso para você? Faz algum sentido? E Paulo faz aqui uma afirmação extremamente importante. E a afirmação é essa. Essa oferenda, essa apresentação, que é o vosso culto racional, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo
às vezes a nossa mente, ou a nossa visão, é apenas popular, né? A gente tem a ideia de que o culto é aquilo que eu faço só quando eu entro dentro de um templo, como esse aqui. Agora eu vou prestar culto. Estou dentro do templo, né? Agora eu estou cultuando a Deus. Aqui, com os meus amigos, com os meus irmãos, estamos todos juntos, e isso é verdade. É tudo muito bom. Virei aqui sempre cultuar a Deus, né? Mas quando eu saio fora do ambiente do templo, eu digo, bom, agora eu não estou cultuando mais. Agora é comigo. Agora eu não me importo mais com o que eu faço. Agora eu não me importo mais com aonde eu vou. Agora eu não me importo mais o que eu penso. Agora eu não me importo mais com nada. Eu não estou mais cultuando, porque eu não estou no templo. Eu não tenho mais nenhum compromisso com os meus olhos. Eu não tenho mais nenhum compromisso com os meus ouvidos. Eu não tenho mais nenhum compromisso com os meus pés. E eu não tenho mais nenhum compromisso com o meu próprio coração. Não. É preciso, então, existir uma consistência entre o culto que você presta a Deus, coletivamente, e sabe o quê? A prática da sua vida para fora dos portais do templo. Lá na rua, lá no trabalho, lá no escritório, lá no comércio, lá no supermercado, lá onde nas suas atividades acadêmicas. Tudo isso é culto a Deus. A palavra racional aqui não é oposição ao emocional. A palavra aqui é lógico, é coerente. É você ser coerente com o que você faz. E o culto que Deus, olha aqui, o culto que Deus aceita é o culto coerente. Que quando você vem a esse templo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, isso é apenas uma somatória daquilo que você viveu lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho e lá nas suas atividades. Este é o culto a Deus. Esse é o culto que Deus aceita. Sabe o que é? É o culto da vida. É o culto de todo dia. É por isso que Deus diz lá acerca de Caim, que Deus não aceitou, e não aceitou a Caim, e não aceitou a oferta de Caim. Ele, por outro lado, aceitou a oferta, a pessoa de Abel, e aceitou o sacrifício de Abel. Por quê? Porque antes da oferta vem a vida. Antes da liturgia, o programa, vem a prática. Antes do seu culto coletivo, vem o seu culto individual. Primeira petição, oferecer e apresentar-se a Deus. Segunda petição, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Aqui, conforme ou conformar-se, em outras tradução, é a mesma palavra para transformar. Ambas têm a mesma raiz. Quando ele diz, então não vivam conforme os padrões deste mundo.
Ou seja, não entrem na forma deste mundo. Não andem segundo os padrões deste mundo. O mundo tem uma forma. O mundo tem uma ética. O mundo tem uma cosmovisão. E o mundo não tem valores absolutos, mas tem valores relativos. É uma ética situacional. Depende. Às vezes convém, às vezes não convém. É assim que o mundo anda. De acordo com o que eles acham que é bom. O que foi vergonhoso ontem é aplaudido hoje, não é? O que era errado ontem era aceito hoje. O que era pecado ontem, hoje é apenas uma doença, é uma fraqueza, é uma tendência. O mundo está mudando. E Paulo está dizendo o seguinte: não ponha a tua vida no molde deste mundo. Não entre nesse esquema. Não pense conforme o mundo pensa. Não deixe que este mundo, que esse tempo, que essa sociedade formate a tua cabeça. Paulo diz, não se conformem com isto. Não se amoldem a essa forma. Então, ninguém precisa ser especialista, meus amados e queridos amigos e irmãos, presentes aqui ou em algum lugar. Ninguém precisa ser um expert, né, para entender o que a gente está tentando dizer aqui, né? O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, né? E o que a gente está vendo aqui? Basta você ligar a TV e você fica chocado ao ver no seu smartphone tantas coisas. Quando as pessoas fazem apologia do pecado, apologia do erro, defesa dos diferentes vícios que tem por aí, né? O que estamos vendo é que aquilo que é degradante, aquilo que é aviltante nos dias de hoje, mais as pessoas aplaudem. A questão não é a tolerância ao erro, não. A questão é a inversão de valores. É o que o profeta Isaías diz. As pessoas estão chamando de luz, a luz de trevas. Estão chamando as trevas de luz. Estão chamando o doce de amargo e o amargo de doce. Estão chamando o errado de certo e o certo de errado. E Paulo está dizendo, não entrem nesta forma, não se amoldem a isto, não deixe que isso formate a tua cabeça. Não pensem com a mente deste mundo, não vivem conforme os padrões deste mundo. É o que o texto diz. Terceira petição, transformação. Versículo 2, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. O verbo transformar aqui é a mesma palavra que ele oferece para a transfiguração de Jesus, lá quando ele é transformado, né? É a mesma palavra para metamorfose, é transformar-se, é uma mudança interior de dentro para fora. Quando diz que Deus transforme a sua mente, quer dizer, é Deus mudando, é transformando você por inteiro. Não como vimos há pouco, né? O mundo mudando conforme a conveniência. Né? Não. Ou seja, para Deus, olha só, para Deus, o que é certo ontem é certo hoje. O que era errado ontem é errado hoje.
São princípios de Deus. É a palavra de Deus. Deus não muda. A palavra de Deus não se adequa. A palavra de Deus não se curva à cultura. Não é porque é a ONU, não é porque é a Suprema Corte, não é porque é o filósofo tal, o pensador tal, o teólogo tal, que disse isso, que disse aquilo, que agora é verdade. Não. É a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente. Ela não pode jamais falhar. Ela é a verdade de Deus. O que é, ponto. Então Paulo diz, olha para esse modelo que é imutável, que é absolutamente certo, olha nele, põe a sua mente nele. E diz a Bíblia que a sua vida vai sendo transformada. A sua mente vai sendo renovada pela ação do poder do Espírito Santo no seu coração e na sua alma e no seu corpo. Mas quando a gente volta então ao início, a gente pode compreender qual é a vontade de Deus. Se não, veja, conhecer a vontade de Deus, meus irmãos e amigos, é consequência de um estilo de vida. Você quer conhecer a vontade de Deus? Tem que ter um estilo de vida diferente ao jeito de Deus. Conhecer a vontade de Deus é você consagrar o seu coração. Quando você tem o seu corpo consagrado, a sua mente transformada, quando você se apresenta em conformidade ao estilo de Deus e ao jeito de Deus. Deus então se manifesta e diz, olha meu filho, a minha vontade para você é esta. Quanto mais perto de mim, de Deus, melhor. Quanto mais longe você estiver de Deus, pior. Você não vai saber discernir as coisas e qualquer vento vai bater na tua mente e você vai seguir. Mas é curioso que, às vezes, a gente fala de vontade de Deus para as pessoas só naquela hora difícil, né? Passou uma tragédia, irmão, é vontade de Deus. Sofreu um acidente, é vontade de Deus, né? E aí a pessoa vai achar que vontade de Deus é a coisa mais horrível que tem, né? E Paulo, então, ele vai dizer que a vontade de Deus para você é o quê? Boa, agradável e perfeita. Mesmo quando eu acho que algo é bom para mim, a vontade de Deus é melhor. Eu não enxergo longe como Deus enxerga. Deus enxerga bem mais longe do que eu. Eu não consigo enxergar o que tem depois da curva, mas Deus enxerga de cima. Ele sempre está à frente, à nossa frente, para cuidar de nós. Então, a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Eu quero deixar claro aqui, quanto mais você se apresentar a Ele, quanto mais você não se conformar com os padrões deste mundo, mais você vai ser transformado e renovado na sua mente, segundo a vontade de Deus. Mais você vai conhecer a vontade dele. E aqui, uma coisa está conectada com a outra. Segundo a orientação que está aqui neste texto, tudo está ligado. E se assim for, você cada vez mais vai experimentar a vontade de Deus e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dele. Que o Senhor nos ajude, né, hoje, a nos colocarmos no altar de Deus
para a gente viver na presença de Deus, para a glória de Deus e para a gente usufruir o melhor de Deus para a nossa vida hoje. Que Deus abençoe muito você. Amém?